Seja bem-vindo quinta-feira, mais um dia, louvemos o nosso Deus e podemos viver com viva esperança, não permitindo que o medo se aloje em nossas mentes e corações, nos trazendo mais temeridade do que confiança, que possamos aprender a depender do nosso Deus, colocando todo o nosso ser e viver na sua presença. Esperança e medos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, versículo 1. A presença de Deus, a força, a sabedoria que Deus nos dá. O Senhor é a minha luz, aquele que ilumina a nossa mente, nosso coração, a nossa vida. Cada dia, permitamos isso em nossas vidas, busquemos isso para as nossas vidas. Creiamos nas vivas promessas que Deus nos tem deixado. Hoje muitas pessoas vivem sob o domínio do medo. Num estudo recente, um psiquiatra mostrou que o maior problema que os seus pacientes enfrentavam era o medo. Medo de acabar louco, de suicidar-se, de parar na solidão, medo de sofrer do coração, de câncer, desastre, medo da morte. E assim, no Brasil também, vemos pessoas, e aqui à nossa volta, ao nosso redor, pessoas que são medrosas. O nosso país está se tornando uma nação de pessoas medrosas. E por meio dos tempos e épocas de tribulações, provações, privações, crises, Deus tem se empenhado em encorajar corações daqueles que o amam. A Bíblia está cheia de garantias, de promessas do auxílio, do conforto de Deus em todas as formas de problemas que podem se instalar em nossas vidas e os medos que muitas vezes sentimos em nossos corações. Ainda hoje, o cristão pode ler a Bíblia com a convicção que Deus está pronto para libertar a pessoa que nele deposita em fé e confiança toda a sua vida. O cristão pode olhar para o futuro confiante com esperança e alegria, sem medo, sem desânimo ou desespero. Vamos nós também estar confiando, entregando e permitindo que Deus seja Deus em e sobre nossas vidas e não permitir que os medos venham a nos recuar, venham a nos atormentar no nosso dia a dia. Palavra das senhas diárias para hoje, quinta-feira, 11 de abril. Isaías capítulo 51, versículo 12, palavra do Antigo Testamento. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem que é mortal? Então, o nosso Deus é um Deus que consola, um Deus presente, um Deus que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final de todos os tempos, até o final da nossa vida. Então, Ele é aquele que nos consola, que nos fortalece. É aquele que nós sabemos que está à nossa volta, ao nosso lado, em todos os momentos, em todos os instantes. Não tem lugar onde Deus não esteja. Ele quer estar guiando as nossas vidas e nos trazendo tudo aquilo que nós precisamos. De 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, essa viva esperança nós temos a partir do crer, do confiar e viver a vida de fé. Nós não tiramos ela de nós mesmos, porque somos pecadores, somos pecado. E o pecado, ele nos afasta de Deus. E o pecado nos faz termos medo para muitas coisas nesse mundo. Por isso, saber entregar, confiar, buscar a presença de Deus, a promessa de Deus, da sua presença, ouvir a voz de Deus cada dia. E assim, em todos os momentos, saber que a presença de Deus se faz e que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Não importa onde você esteja, Deus está e conhece a situação em que você se encontra. Por isso nós podemos confiar e pôr toda a nossa esperança no Senhor e buscar a força para que o medo não tome conta da nossa vida. E assim podermos estar preparados para responder a todos aqueles que pedem razão da nossa esperança que está dentro da gente. É uma viva esperança, não uma esperança morta, não é uma esperança que tudo vai se acabar com a morte. Mas a viva esperança está em Jesus, no ressuscitado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Que maravilha, promessa de Deus, Ele é
E nós podemos crer e podemos viver isso no nosso dia a dia, porque vivemos numa sociedade pluralista e por isso é muito importante e necessário dialogar com respeito. A palavra de Deus para hoje nos convida a refletir sobre como estamos dialogando e de não esquecermos de apontar para Jesus Cristo como a viva esperança. Vamos anunciar Jesus Cristo e dialogar com as pessoas com respeito, amor, sem deixar de apontar que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é a viva esperança, a única e viva esperança da salvação e, consequentemente, da eternidade, uma vida sem sofrimento depois. Que possamos ser guiados nessas vivas promessas de Deus cada dia. Aí numa palavra de Helene Marx que diz: se somos fracos, o Senhor tem força. Se somos pobres, o Senhor é rico. Nosso Deus fez obras milagrosas. Quem pode ser comparado ao nosso Rei? Confiemos nele em todos os tempos, pois Ele se entrega, sustenta e ama as pessoas que pertencem a Ele, que contam com a sua bondade. Será que aquele a quem os céus são submissos não nos pode ajudar? Com certeza. É aquele que colocou todo exército de estrelas, que chama cada uma pelo seu nome, cada uma vem se apresentar diante dele, diz lá em Isaías, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. Vamos pôr nossos medos, nossa vida em confiança na presença do Senhor e permitamos que Ele nos console, que Ele nos guie, que Ele tire os nossos medos e que Ele traga viva esperança em nosso viver diário. Todos uma abençoada quinta-feira, que possamos viver nessa viva esperança no Senhor Jesus Cristo.